patrocinado por Shloime e Miriam Greenwald. Essa Sikha é do Likutei Siches, no volume 13, Parshat Chukat, Sikha de número 2. Na Parashá dessa semana, nós estudamos o Pasuk, Vayas Moishe Nachash Nechoishes. Moishe fez uma cobra de cobre. E nós vamos estudar o ensinamento de Rashi baseado nesse verso. A Sikha é composta do seguinte: número 1, o Rebbe vai perguntar 4 perguntas sobre Rashi. Número 2, ele vai responder as 4 perguntas. E número 3, ele vai dar a explicação do Yeina Shel Toira, que quer dizer a parte profunda da Torá, sobre o Rashi. E quando ele der a explicação da parte profunda da Torá, nós vamos ver como cada aspecto ele se encaixa perfeitamente. Primeiro vamos ver o contexto. O povo, ele falou contra Hashem e contra Moshe, porque Hashem tinha tirado da terra do Egito para morrer no deserto, porque não tinha outro alimento e não tinha água, e eles já não queriam mais se alimentar do mando maná. E Deus mandou para o povo cobras, e essas cobras picavam o povo, e o povo morria. Começou a haver uma grande mortandade. E o povo veio para Moshe e disse: realmente nós pecamos, falamos contra Hashem e contra você, e pediram para que Moshe rezasse para Hashem para tirar essas cobras. E Moshe rezou, e Hashem chegou para ele e falou: você vai fazer uma cobra e vai colocar ela pendurada numa vara. E Moshe fez uma cobra de cobre e colocou pendurada de fato lá em cima, e quando uma cobra mordia alguma pessoa, e ele olhava para aquela cobra de cobre e ele vivia. Sobre isso que Moshe fez uma cobra de cobre e colocou ela lá em cima para as pessoas verem, e alguém quando for mordido, ele olhava para a cobra de cobre e vivia. Rashi pega as palavras cobra de cobre e faz a seguinte explicação. Deus não mandou com que Moshe fizesse uma cobra de cobre. Ele falou: faça uma cobra. Mas Moshe fez o seguinte raciocínio: já que Deus mandou fazer uma cobra, ele vai fazer uma cobra de cobre. Por quê? Porque ele falou cobra e cobre, assim como no português são palavras parecidas, são palavras que têm as mesmas letras, também no hebraico. Nachash é cobra e Nechoishes é cobre. Então ele falou, Lashon nofel ala Lashon. A língua, ela bate com a língua. O nome que foi chamado cobra e o nome que foi chamado metal cobre são nomes que são escritos com as mesmas letras. A explicação simples de por que Rashi escreve não foi dito para ele fazer de cobre é porque no versículo onde Hashem deu uma ordem para Moshe para fazer uma cobra, ele não tinha mencionado que a cobra era de cobre. Mas Rashi explica a lógica de Moshe, que ele resolveu fazer de cobre por causa que a linguagem é uma linguagem similar. Assim como Deus chamou a serpente de cobra, eu vou fazer ele de cobre, porque a linguagem cobra e cobre são parecidos, especialmente em hebraico, onde cobra é nachash e cobre é nechoishes. Sobre esse Rashi, como nós falamos, vão haver algumas perguntas. A primeira é por que Rashi aqui se estende? E ele fala, Lo nemar loi, lasoiso shel nechoishes eile. Ele falou, não foi dito para Moshe para fazer de cobre. Não, ou seja, ele primeiro mostra a dificuldade, que não foi dito fazer de cobre, depois ele traz a resposta, que Moshe ele deduziu da palavra cobra, cobre, etc. Mas não é assim que Rashi normalmente ele faz. Rashi ele não aponta qual é a dificuldade, qual é a pergunta.
Rashi vem e já traz a resposta, explica, resolve e dá a explicação simples que responde à pergunta. A segunda pergunta é o seguinte. Rashi normalmente não traz qual é a pergunta do verso. Ele traz a resposta. Mas aqui, por que Rashi traz e fala Lo neimar lo elasoi soi shel nechoishes? Não foi dito para Moisés para fazer de cobre. Isso é claro, é só ler o verso que está escrito. Ele mandou fazer uma cobra. E não está escrito que é uma cobra de cobre. Então, na verdade, a explicação que não foi dito para ele fazer de cobre é uma explicação óbvia. Então, Rashi nunca vem explicar uma coisa óbvia. Ele vem explicar alguma coisa que está difícil de entender. E se Rashi normalmente ele não pergunta qual é a pergunta do verso, muito menos no local onde essa pergunta é óbvia e evidente. Então, por que nesse local ele traz a pergunta? A terceira pergunta de Rashi é o seguinte. Ele escreve, Amar Moishe, que Moishe disse o seguinte, ou seja, ele pensou consigo mesmo. HaKadosh Baruch Hu korou nachash. Deus chamou ela de cobra. Vani esenu shel nechoishes. E eu vou fazer de cobre, porque lashon lofena lashon, porque uma linguagem está ali relacionada com a outra, são as mesmas letras. Acontece que vamos ver o que está escrito no Posuk. No Posuk, no verso, quando Deus mandou ele fazer um soraf, ele mandou ele fazer uma víbora. O que quer dizer? A cobra é o nome da espécie em geral, mas a víbora, aquela que tem um veneno que queima, etc., que é chamado sarav, é um nome em particular. O nome que Deus usou justamente nesse caso não foi cobra, foi saraf. Então, por que Moisés disse, Deus chamou ela de cobra, então eu vou fazer de cobre? Na verdade, se nós pegamos a continuação do que aconteceu, está escrito, V'ayayim nashach hanachash es ish, ve'ebit ve'goimer. Está escrito, e quando a cobra, ele mordeu uma pessoa, então ele vai olhar para a cobra de cobre e ele se curava, etc. Acontece que Rashi pegou uma passagem que vem depois e explicou ela antes. Então, por que Rashi pegou o que vinha depois e explicou antes? Vamos começar respondendo a terceira pergunta. No começo, Rashi, ele começa falando sobre o seguinte. Por que são chamados Nechashim Asrofim? Que elas queimam a pessoa através do veneno que está nos dentes. Nos dentes tem um saquinho de veneno e esse veneno ele queima. E Deus mandou aquelas cobras que eles queimam. Acontece o seguinte, se nós olharmos o que quer dizer aquelas queimam, isso na verdade é um adjetivo. Ela tem um veneno, é uma cobra venenosa, e o veneno dessa cobra ele queima. Então, o fato de ser uma cobra que queima, uma cobra queimadora, queimadora é um adjetivo, queimadora é uma qualidade. Mas o substantivo é cobra. A cobra queimadora a cobra é o substantivo e queimadora é o adjetivo. E quando Hashem falou para Moisés, mas aí vem uma pergunta, quando Hashem falou para Moisés, você vai fazer uma que queima? Na verdade, ele estava se referindo a uma cobra que queima, porque aqui está faltando o substantivo. Ele só tinha dito qual das cobras que você vai fazer, aquela que queima, que era aquela que estava atacando os Yudim naquele momento.
Por que o versículo ele não traz a especificidade, traz uma cobra que queima? É sabido que Hashem, ele falou diversas coisas, e nem todas as palavras que Hashem falou, eles constam na Torá. Às vezes, Moshe Rabbeinu escreve aquilo que Deus mandou escrever na Torá, mas Deus deu para ele uma série de explicações. E mais tarde, quando Moshe Rabbeinu está mandando cumprir o mandamento divino, ou quando os Yidden estão cumprindo o mandamento divino, aqueles detalhes eles afloram e vêm explicados. Assim, apesar de que Hashem, no momento inicial, ele falou, pega aquela que queima, mais tarde está escrito que Moshe pegou Nachash Sraf, ele pegou uma cobra que queima. Mas o substantivo é o substantivo cobra. E a Torá não lembrou a cobra que queima, porque ela estava simplesmente dando o adjetivo do que queima, que era o que estava acontecendo naquele momento. Eles estavam sendo picados com veneno que queimava, etc. Mas a solução disso era fazer uma cobra, e já que Deus mandou ele fazer uma cobra de metal, ele falou, já que é cobra, vai ser de cobre. Agora vamos responder a pergunta de número 4. Rashi fala, a pergunta de número 4 é por que está fora de ordem, de repente Rashi vai explicar as coisas que vêm depois, antes de explicar as coisas que vêm antes, etc. Mas o que? O verso diz, se a cobra mordia uma pessoa, a pessoa olhava para aquela cobra metálica que Moshe tinha feito, etc. E isso Rashi explica antes de explicar a palavra Nachash Nechoishes. Por quê? Antes de explicar a cobra de cobre. Do mesmo jeito que a gente falou que a Torá nem sempre escreve tudo aquilo que Hashem falou para Moshe, ela só escreve as coisas que Hashem mandou pôr na Torá. A gente poderia falar o seguinte, assim como Moshe no momento inicial, ele não pôs a palavra Nachash, ele não pôs a palavra cobre, ele só pôs que o veneno dela queimava. Assim também a gente poderia pensar que Hashem também falou cobra de cobre. Quem disse que Hashem não falou cobra de cobre? E de onde que então Rashi sabe que ele não falou para ele fazer de cobre? Assim como Hashem, ele na Torá, ele tinha falado para Moshe cobra, mas na Torá ele mandou só escrever aquela com o veneno que queima. Na verdade, pode ser que Hashem também tinha falado cobra de cobre e só não mandou escrever. Para a gente rejeitar essa possibilidade, Rashi primeiro traz o que de fato consta a esse respeito. E quando a cobra mordia uma pessoa, a pessoa olhava, etc. E Rashi, e isso daqui é baseado, como o Medrash ele explica, que não a pessoa que era mordida, ela não se curava imediatamente. Ele precisava ter uma determinada intenção. E como os nossos sábios, eles explicam, será que a cobra que mata ou a cobra que faz viver? Ele bisman shayu Yisrael mistaklim klapei mala, mas na hora que os Yudim eles olhavam para cima, o mishabdim es libam leavim shebashamayim, e eles subjugavam o coração deles para o Pai Celeste, aquela hora e o mitrapim. Nessa hora eles se curavam, e Deus nos livre, senão nem precisa dizer. E isso explica o objetivo do porquê da cobra de cobre. Mas a cobra de cobre não era a cobra que curava. Todo o objetivo da cobra era fazer
com que eles olhassem para os céus e que eles subjugassem o seu coração para o Pai Celeste. E nesse aspecto, a cobra, não importa de que material fosse feito, até de plástico, não precisava ser feita de cobre. O objetivo dela era simplesmente despertar os Yudim para olhar para cima, Ishtablet libam nashamayim, para que Deus os curasse. Não era a cobra que curava. E por esse motivo não fazia diferença qual era o material. E não havia então nenhum motivo para Hashem falar Nachash shel nechoishes. Hashem não precisava dizer que era uma cobra de cobre, porque não precisava ser de cobre para eles se curarem. Acontece que o objetivo de fazer uma cobra também é compreensível. Por que é compreensível? Porque a cobra, ela simboliza o pecado deles, que eles estão precisando fazer tchuvá, e por isso a pessoa, quando olhava a cobra, ele falava, essa cobra veio, eu sei perfeitamente porque ela veio. E na verdade a própria cobra ela foi punida por ter falado mal, e eles estão sendo punidos por ter falado mal. Por isso, como diz os nossos sábios, vai vir uma cobra, que ela foi punida por ter falado mal e dito, pega o fruto, etc. E ela vai punir aqueles que falaram mal contra o Maná, contra Hashem, contra Moshe, etc. E outra, aquela cobra, para ela, todo tipo de comida tem o mesmo gosto. Como ela anda se arrastando na terra, tudo que ela come tem gosto de terra e não tem gostos diferentes. E ela vai cobrar daqueles que são mal agradecidos, que recebem o man, que tem kama metamim, que tem vários gostos. E apesar disso, eles estão reclamando contra o man. Então, é compreensível que quando as pessoas olhavam para a cobra, eles falavam, opa, eu estou vendo o pecado que eu fiz, o mesmo pecado que a cobra, eu estou vendo que eu estou mais mal agradecido do que a cobra, etc. E as pessoas com isso se arrependiam. E esse é o motivo porque Hashem mandou para Moshe para fazer aquela que queimava, mas ele falou também cobra, porque falando cobra ele ajudava os Yudim a fazer tchuvá daquelas coisas que eles estavam fazendo. Agora nós vamos para as respostas das perguntas número 1 e 2. Depois de tudo que a gente falou, a gente vai voltar para a explicação da expressão Nachash nechoishes, uma cobra de cobre. E Rashi fala, Loi nemar lo lasoisoi shel nechoishes. Não foi dito para ele fazer de cobre. Por quê? Porque não existe nenhum benefício de fazer a cobra de cobre. Na verdade, a cobra poderia não ser de cobre e só o fato deles olharem já resolveria. Então vem a pergunta, por que ele fez de cobre, já que não precisava? E nesse caso, a gente fala o seguinte, ele não está aqui fazendo uma pergunta, ele está trazendo aqui um ensinamento. Eila Amar Moishe, falou Moishe, a Kodesh Baruch Hu Korou Nachash, Deus só chamou a cobra de cobra. Só que Ani Esenu Shel Nechoishes, eu vou fazer de cobre. Por quê? Porque Moishe usou uma regra chamada Lashon Nofel ala Lashon. Ele usou a regra de uma linguagem, ele traz a linguagem, ou seja, o motivo que a Torá nos informou que Moishe fez ela de cobre é para ensinar para nós uma aloha lemaise. E qual é a aloha lemaise? Que Lashon ofel ala Lashon,
que a linguagem ela tem importância. A maneira com que se fala isso em hebraico, ele tem consequências. E por isso a gente sabe que os nomes que são nomes em hebraico, eles têm uma importância grande. E isso é chamado de Shema Miltei, que o nome é algo relevante. E isso é relevante Benoguia Lepoel, como o Rebbe contou a história de uma história de Yerushalmi, que é o nome da pessoa, etc. E vamos ver a seguir. Agora nós vamos para a parte do Yeina Shel Torah, a parte profunda da Torá, que se encontra no Pirush Rashi, que se encontra em Rashi. Uma vez que a Torá contou para nós que Moisés fez uma cobra de cobre, isso é uma prova que da parte profunda, em Primius Ainyonim, existe uma ligação entre a cura que os Yudim estavam tendo e aquela cobra. E isso vai dar para explicar da seguinte maneira, por que tinha que realmente ser através da cobra? É que eles foram mordidos pela cobra. E ao ser mordido pela cobra, eles de fato deveriam falecer. A cobra mordia eles com um veneno que levava eles a falecer. E é exatamente por isso que, sem olhar para a cobra, eles de fato morriam. E a cobra representa também a morte. Como a gente sabe que a morte veio para o mundo por causa do Het Etzadat, o pecado da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que veio por intermédio de uma cobra. Ou seja, a cobra que trouxe o pecado, a cobra que trouxe a morte, etc. A tal ponto que houveram 4 pessoas que não tiveram pecado nenhum e que morreram por causa do pecado que veio de origem da cobra. Então, como é que a cobra simboliza a morte? Mas o que simboliza esse processo que eles olhavam para cima e eles viviam? Isso é uma coisa que simboliza o contrário da morte. Ou seja, é um processo semelhante a Tchias HaMeisim, à ressurreição dos mortos. É sabido que o poder para reviver uma pessoa morta, ele vem num nível que está acima da fonte da vida. A fonte da vida é chamado Mekor HaChaim, a fonte da vida. Mas uma vez que a vitalidade saiu do corpo, não dá para você recorrer para a fonte da vida para reviver alguém que já faleceu. Por quê? Porque a fonte da vida disse, ele é uma pessoa morta. Mas o que? A gente precisa Rachamim Rabim. A gente precisa de muita piedade, como consta no Shemona Esrei, e a piedade vem de Atmos Oren Sof, da essência da luz infinita de Hashem. E isso é que dá o poder para reviver uma pessoa morta. E assim, esse era aquilo que simbolizava olhar para a cobra de cobre e viver. Simbolizava uma revelação da luz infinita de Hashem. E por que a luz infinita de Hashem resolve? Por que isso está ligado com esses conceitos? Então vamos lá. Perante a luz infinita de Hashem, vida e morte são a mesma coisa. Porque ela tem o poder de converter um extremo no outro extremo. E também a cobra, que normalmente simboliza a morte, perante a luz infinita de Hashem, ela pode simbolizar a vida. E como que você trazia a revelação da luz infinita de Hashem, que ela mudava a morte em vida e cobra em algo que dá vida, o trabalho dos Yidden tem que ser semelhante àquilo que eles estão trazendo. E é isso que contam os nossos sábios, que Israel mistaklim klapei mala veio mishabdim eslibam leaviam shebashamayim. O povo de Israel olhava para cima e fazia o seu coração ficar conectado com o nosso Pai Celeste. E esse é o trabalho que muda o Yetzer Hara, que muda a cobra, que liga tudo com divindade, que traz a vitalidade que tem em divindade. E nesse momento a cobra que é morte, agora a cobra vira vida. E também
O nechoishes, o cobre, ele simboliza também o nível de clipá. E é exatamente por isso que o Moshe Rabbeinu falou, Lashon ofela la Lashon. Assim como o cobre simboliza clipá, o lado negativo, e agora o lado negativo se transforma em positivo, essa é a ideia de uma vitalidade nova que está sendo trazido para o mundo. Para entender o que está acontecendo entre o Nachash e o Nechoishes, e a Lashon, Ofela la Lashon, que mostra a sua vitalidade sendo convertida, etc. Então nós vamos trazer uma Marazal. Uma Marazal é o seguinte, Shalu la Toire, perguntaram para a Toire, uma pessoa que peca, qual vai ser a punição dele? Amarlei falou para ele, Yavi Hashem veischaperloi, a Toira falou, ele traz um korban Hashem e vai ser perdoado para ele. Shalu le'akodesh borchu roite ma onshoi, perguntaram para Hashem, o pecador, o que ele tem que fazer, qual é a punição? Amaleia se tshuva vechaperloi. Deus falou, ele vai fazer tshuva e vai ser perdoado para ele. Acontece o seguinte, não dá para entender. Segundo a resposta da Toire, ele também precisa fazer tshuva. Não basta só trazer o korban, precisa fazer tshuva. Qual é a explicação que Hashem deu depois da explicação da Toire? A Toire tinha dito que a tshuva funciona. Só que a tshuva converte pecados que foram os doinos, pecados que foram feitos de propósito em shgogos. E se são shgogos, se são pecados sem querer, ainda precisa trazer um korban. Ainda precisa trazer uma oferenda. A novidade da resposta de HaKadosh Baruch Hu, que yase tshuva veichaperloi, ele vai fazer tshuva e vai ser perdoado, que a tshuva traz o perdão total até para os pecados feitos de propósito. Até o ponto que não só os pecados vão ser perdoados, os doinos nasukis ruios, os pecados que são de propósito vão ser convertidos em até méritos. E essa é a razão. Por quê? Porque na compreensão da Torá existem limites. E a tshuva não pode modificar totalmente os doinos, etc. Mas no nível de HaKadosh Baruch Hu, mi yomar loi matase, quem pode dizer para Hashem o que ele faz? Verabo pshaecha, matase loi, se tem muitos pecados, então não pode, mas a tshuva é capaz de transformar as doinas em zóchios. E assim no caso que nós temos, a Selechanachash, você vai fazer uma cobra, que a cobra simboliza a morte. E o que Deus faz? Ve'bit vachai, ele vai olhar e vai viver. E não só isso, não só que Nachash, que é a morte, vai virar a vida, que é os doinos, mas ainda vai ser ruios, ele vai mudar totalmente a Lashon. A força que vem para Nachash, que é da Lashon, é uma força que vai mudar o Nachash, vai mudar o Nechoishes. Isso tudo vem de um poder, que é um poder que supera inclusive o poder da Torá, que é o poder de HaKadosh Baruch Hu.